Boa noite. Boa noite. Agora, trabalhar, minha gente. Ou já está cansado do trabalho? Está cansado? Cansado de trabalhar. Não é certo? Bem, meu nome é Marie, como vocês bem sabem, e a gente vai bater um papo sobre trabalho e progresso, porque eu não dou aula. Eu me invoco ainda com essas cadeiras vazias aqui. É tudo para ficar longe de mim, é? De encarnados, com certeza. Mas tudo certo. Eu quero bater um papo com vocês e quero fazer trocas também com vocês, porque eu gosto de conversar, porque eu acho que a graça é essa, sobre um assunto legal que é trabalho e progresso. É uma das leis de Deus que a gente vai desdobrar aqui. E para a gente não ficar conversando muito, porque senão a gente vai até a outra semana, porque o assunto rende, a gente tem alguns objetivos. O objetivo geral é demonstrar que o trabalho é o instrumento eficaz para o progresso social. Daí a gente vai demonstrar que os sistemas sociais e econômicos vigentes no mundo são obra do nível evolutivo do homem e que as desigualdades existentes são sua consequência. Mostrar que o trabalho é uma necessidade e que sua natureza está relacionada com o nível de evolução do ser humano. Mostrar que é inevitável o progresso e que é o único destino imutável que existe, além de demonstrar que o espiritismo representa um progresso para a humanidade e, destruindo o materialismo, ele marcará época. Pouca coisa, a gente não vai nem falar muito. Mas eu quero ouvir vocês. O que vocês acham que é trabalho? Qual é a ideia que vocês têm sobre trabalho? É para conversar, bater papo. Me ajude, gente. Disseram que estavam cansados do trabalho. Ali uma alma. Ótimo, glória a Deus. É mole isso. Peraí, um lá e um cá. Diga, meu amor. Para mim, trabalho é tudo aquilo que você desenvolve, né, com um fim qualquer, seja o trabalho de casa, com a gente enquanto dona de casa, seja o trabalho laboral, propriamente dito, remunerado ou não, seja o trabalho social, como voluntariado, é tudo aquilo que você desenvolve com um objetivo fim, né, seja qual for ele, dentro das suas áreas específicas. Cuidar de filho, por exemplo, é um trabalho danado. É um trabalho incrível. Verdade. Diga, quem é aqui do lado de cá? Diga. Trabalho, para mim, está muito ligado à produção. Produzir. A pessoa trabalhando é um ser produtivo. E produzir algo que vai dar o seu sustento e, de alguma maneira, vai lhe fazer, lhe trazer felicidade. Se tiver um trabalho que ele escolher, que ele gosta. Que ele gosta. Que ele ama. Então, é uma ocupação que tem que ser permanente. E esse trabalho, naturalmente, vai levar ao progresso. Sim. É porque eles dois caminham juntos, de certa forma. É um caminhar junto. Quem mais? Minha amiga ali no canto. Ninguém senta nessa fileira. Eu tô vendo. Diga. Para mim, trabalho é a forma de eu executar o meu propósito, a minha missão, principalmente quando esse trabalho está ligado à sua vocação e não simplesmente à busca por dinheiro. E, dessa forma, contribuir com o meu propósito, a minha missão, para ajudar a sociedade. Para mim, trabalho é isso. Muito bem. Quem mais quer contribuir com alguma coisa, com alguma ideia? Povo do fundão. Loira. É você mesma, amiga. Deixa Eduardo dar uma corrida de malhação ali. Trabalho é algo que nos cansa, e muito. Oxê, o trabalho dela está meio ruim.
Experimente pegar 19 turmas por semana. Aí você Não, vai me dizer. amiga, eu só pego 2, estou morrendo, estou ligada. Pronto. Vamos lá. Trabalha tudo isso que vocês falaram em mais um pouquinho. Eu trouxe a história do que significa o trabalho como curiosidade, porque eu achei tão interessante e que me fez refletir sobre o que hoje a gente entende sobre a ideia de trabalho. O conceito do trabalho ele vem mudando ao longo da história. Então, se a gente for pegar o significado da palavra trabalho, ele vem do latim, significa tripalium, e é um termo utilizado para designar instrumento de tortura. Calma, amiga. Ela já parou ali, olhou para mim e vocês estão rindo, entendendo? Pois é, antigamente significava tortura. Por quê? Em Roma era aplicado a escravos e pobres que não podiam pagar impostos. O trabalho significava fardo, tortura e sacrifício. Então, quem não era rico tinha que trabalhar para poder pagar os impostos. E quando não pagava os impostos, eles iam para um instrumento de tortura, que é igual aquele ali, né? Era um triângulo que a pessoa ficava... É tipo realmente a escravidão. O conceito de escravidão vem aí do trabalho para se pagar para sobreviver. Então, a pessoa era pobre, tinha que pagar o imposto, não pagava, era torturada, né? Dava umas chicotadas, ali era pior. E aí, daqui que ela se recuperasse de novo, aí no final do mês vinha de novo, e aí, cadê o dinheiro para o imposto? Não tem, pronto, vamos para o trabalho. E aí, ao longo da história, foi se desenvolvendo um pouco melhor essas ideias, mas na Grécia Antiga, o trabalho ainda era desprezado pelos cidadãos livres, porque a grande maioria deles eram ricos, tinham condições, né, grandes condições, e os pequenos ainda não tinham, então continuava quase que do mesmo jeito. No cristianismo, mais à frente, no cristianismo, o trabalho ele já era visto como uma tarefa penosa e humilhante, como punição para o pecado, ainda com a mesma ideia de que trabalho ainda é uma coisa para pobres e escravos, que não têm condições e nem riquezas para poder pagar os impostos. Ainda estava muito vinculada a essa ideia. A partir do Renascimento, a concepção de trabalho era uma fonte de identidade e autorrealização humana. Começou a mudar o aspecto do que é trabalho. Aí já vem as outras definições que vocês disseram. Realização pessoal, é uma coisa que você faz para ter subsistência, já não é algo de castigo, já é para ter posses, para ter uma casa, construir uma família, já começou a ter outro significado. E, a partir dessa época, o trabalho não mais era visto como uma ocupação de servidão e escravidão. Entende-se que propicia o seu desenvolvimento, preenche a vida, transforma-se em condição necessária para a sua liberdade. O que hoje a gente tem a ideia de trabalho. Então, hoje a gente trabalha para ter nossa independência financeira, para a gente conseguir ganhar os nossos bens, para a gente conseguir o nosso andar dentro da sociedade de forma mais livre, porque a gente precisa de capital. Então, hoje, já é mais suave o significado do trabalho, mas há ainda quem ache que ainda é uma tortura, né? Por causa da sua relação com o seu trabalho. Aí a gente vai desdobrar um pouquinho lá na frente. O trabalho ele se modifica e cria novas realidades ao longo da história. Eu trouxe o conceito de Alvin Toffler, ele é um escritor, cientista, futurista, e ele olha essa questão histórica com a relação do trabalho de uma forma muito interessante. Eu quero trazer para vocês como um adendo para a gente conversar. Ele explicou assim: ele considera que as fases da nossa vida em sociedade ela tem ondas. Então, a primeira onda é a das sociedades agrícolas, em que o capital mais importante era a terra para o uso agrícola. Então, a forma de trabalho naquela época com a agricultura era algo muito importante. Vinham os feudos, né, as grandes fazendas e tudo mais.
A segunda onda veio a era industrial, que surgiu a Revolução Industrial na Inglaterra e no restante da Europa. E os tipos essenciais de capital dessa era são as máquinas e as fábricas. O trabalho braçal já está sendo substituído por um trabalho mais com máquinas, ganhando muito mais agilidade e o progresso vindo muito mais rápido. Porque com a era das máquinas, coisas que levavam mais tempo de ser feito, hoje já são mais rápidos. Vieram os carros, as indústrias, os commodities. A terceira onda é a era da informação, em que a informação e a alta tecnologia são tipos de capital essencial ao sucesso. Hoje a gente não precisa mais se preocupar com o trabalho braçal. Então, agora a gente vai ter um outro tipo de trabalho, que é o da mente. Então, a informação hoje é muito mais valorizada do que o trabalho braçal. Antigamente, para termos a colheita da cana, tinha que ter o pessoal que fazia, como é que chama mesmo o nome do coelho? Os cortadores de cana. Tem até a novela agora, Rei do Gado, na reprise de 550 vezes, mostrando esse cenário. Quantas pessoas eram necessárias para cortar aquele canavial? Hoje, tem uma máquina que faz isso. Em menos tempo, mais rápido, ainda já prepara o solo para uma próxima colheita. E aí? E o que faz? Se você não tem o trabalho braçal, o que é que você vai usar agora? O intelecto. Então, nós não precisamos mais nos preocupar em caçar. A gente vai no supermercado, a gente já vai no açougue, ou seja, a gente não precisa mais perder tanto tempo com o trabalho braçal e agora a gente tem mais tempo para usar a mente. E aí vem-se as tecnologias, a globalização que aconteceu muito nessa época e que hoje a gente já vê que a internet é tudo. Quem fez o microfone, quem fez isso aqui, esses materiais todos, foi a partir do momento que eu vou pensar para melhorar a condição de vida das pessoas. E, hoje, a gente está vivendo a quarta onda, com a humanidade se vendo diante dos desafios do aquecimento global, estão ingressando na quarta onda voltada para a criatividade, cultura, tradição e meio ambiente. Agora está na hora da gente olhar aonde a gente mora. Como é que a gente vai cuidar desse planeta? Porque nas outras ondas, a gente gastou muito do planeta. Usamos desacerbadamente, poluímos muito. Hoje a gente já começou a ter consciência de que a gente precisa cuidar do nosso lar, para poder a gente continuar vivendo melhor. Hoje a gente já entende que a gente vive mais tempo. Antigamente se vivia pouco, 20 anos com as guerras. Depois 45, 80, hoje já vivemos quantos anos? 100. Então a gente melhorou muito a nossa questão de sobrevivência. Isso fruto do trabalho. Porque a gente começou a trabalhar para desenvolver o nosso potencial de sobrevivência. Daí ganhamos qualidade de vida e agora a gente pode pensar como melhorar mais um pouquinho essa qualidade de vida. E aí a gente já começa a pensar nessa sustentabilidade. Uma coisa que eu achei interessante, que eu coloquei ali naquela setinha, que eu quero conversar com vocês também. O futuro ele é construído pelas nossas decisões diárias, inconstantes, mutáveis e cada evento influencia todos os outros. Ou você tem uma estratégia ou é parte da estratégia de alguém. Ou seja, o que você quer dizer com isso, Marie? O futuro depende muito da nossa força motriz, do nosso potencial aplicado no nosso dia a dia. Esse é o nosso trabalho. O trabalho não é só para ganhar o sustento. Ele agora é um trabalho também intelectual, de despertar o seu potencial para você
vivenciar, experienciar e modificar o meio. Hoje a gente tem mais consciência disso. Então a gente pode criar estratégias de vida. Mas se a gente esquecer um pouco, se a gente esquecer disso, viver o automatismo, a gente esquece, a gente canta muito a música Deixa a vida me levar, a vida leva eu, nós somos parte da estratégia de alguém. Porque o progresso não para. O trabalho que a gente faz e potencializa, ele vai fazer com que a gente progrida. Mas mais do que isso, a gente também faz parte de um contexto maior. O trabalho, a lei do trabalho é uma das leis de Deus que nos conecta com o divino. Porque é a manifestação de Deus na vida. Então, se somos divinos, nós também temos esse potencial. Somos imagem e semelhança dele. Então, nós produzimos o nosso potencial. Mas a lei do progresso é uma lei coletiva. Então, se nós despertamos o nosso potencial, quanto mais a gente bota para fora, mais a sociedade ganha. O progresso acontece, porque a gente já começa a pensar não só por si, mas coletivamente. Alguém criou o microfone, alguém pensou, poxa, como é que a gente vai sentar numa cadeira confortável? Como é que a gente começa a se deslocar? As leis da física, a biologia, a ciência, tudo isso são formas de trabalho para melhorar aquilo que a gente tem, para dar mais qualidade de vida. O aprendizado disso transforma as coisas. E daí se criou estratégias. Hoje a gente tem um sistema de ônibus, a gente tem ruas, avenidas. São estratégias que foram criadas para o melhor desenvolvimento. Mas a gente está criando ou a gente só está participando dela? Nós somos seres pensantes ou a gente só passa por ela? Como é a sua relação de olhar esse potencial que você é e como é que o seu trabalho pode melhorar mais ainda você e o próximo? Quer perguntar? É que eu vi uma mãozinha esticada ali, pensei que fosse. Uma coisa interessante que eu quero falar com vocês também é: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas os que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Antigamente, quem era analfabeto tinha dificuldades de acessar as coisas, de conseguir trabalho, de conseguir qualquer desenvolvimento na vida. Hoje em dia, a régua subiu. Antigamente, minha mãe até ficava brincando comigo, que antigamente, para você ser gari, você tinha que ter primeiro grau. Hoje, você tem que ter nível universitário para ser gari. A régua subiu. Mas se necessita da capacidade da pessoa. Mas por que a régua subiu? Ele quer pessoas que pensem. A sociedade hoje quer pessoas pensantes. Não mais só um trabalho braçal. Não é mais isso. Diga, minha linda. Oi. É bom que eu bebo água. Vai. É que quando começa a falar de trabalho, me deixa muito inquieta. É próprio da minha natureza profissional. Eu sou assistente social e sou professora, né? Então, quando a gente fica falando assim, de trabalho em relação a essa ordem divina, aí a pessoa aqui fica inquieta, entende? Porque não é bem assim que eu vejo, não. Eu vejo por um outro lado. Eu, Verônica, né? Em decorrência de estudos e tudo mais. Mas quando a gente fala quando você fica falando, você falou aí a contribuição do trabalho, todo mundo, analfabetos, semi-analfabetos, os alfabetos funcionais ou não, todos eles, em maior ou menor grau, você constrói uma sociedade com o seu trabalho. Até aquela pessoa que fica em casa consumindo o trabalho de outro, ela está contribuindo de alguma forma. É claro que isso é uma discussão muito mais além do que isso aqui, mas eu acredito nisso, que a gente contribui sempre. Né? E essa dos analfabetos do século XXI, que a gente não sabe ler e escrever, mas que não consegue aprender, porque hoje a gente sabe que é o conhecimento. Né? Você pode não saber ler e escrever, né, a grafia formal, por exemplo, mas o conhecimento hoje é tudo. Se eu fosse analfabeta, Verônica, que estivesse aqui com você hoje, eu estaria aprendendo alguma coisa,
porque eu estaria aprendendo conhecimento através do outro. E isso muda tudo o tempo todo. Entende? Exatamente. Por isso que o futuro é mutável. Tudo muda. A questão que eu falei do analfabeto não é a condição de saber ler ou saber escrever. É que a gente entenda que hoje todos nós temos que ser empreendedores. No conceito real da palavra empreender. Que não é só chegar lá e tirar um CNPJ. Não é isso. Empreender é aprender, desaprender e reaprender. Todos nós somos potenciais através do nosso trabalho, que é o você fazer, é o agir. Não é só o trabalho de você sair de manhã. Só em você acordar, você está trabalhando. Seu corpo trabalha todos os dias, 24 horas por dia. Seu coração trabalha ininterruptamente. Então, o nosso corpo biológico trabalha. Então, quando eu falo que a gente tem que empreender, é que agora a gente tem uma capacidade não mais só braçal, mas intelectual de fazer acontecer. Em qualquer área da vida de vocês. Não é só laboral. Nós temos várias dimensões da vida. Vocês já ouviram falar da roda da vida? As várias dimensões da vida que a gente tem? Como é o nosso trabalho dentro de cada área dessa? Na família, no lazer, na espiritualidade, no amor, no casamento, na saúde, no lazer. Tudo isso é trabalho. Mas é o despertar do potencial que você tem, aí é o trabalho. Como é que você executa isso? Então, quando a gente amplia, é o aprender todo dia, reaprender todo dia, dizer que não sabia e aprender de novo. É esse viés que eu quero que vocês entendam que o trabalho traz. É desenvolver vocês como potenciais. Não importa o que vocês façam, até para varrer uma casa, limpar um jardim, tudo é trabalho. Mas é como você encara isso, colocando toda a sua energia potencial daquilo. Você não olhar mais como automatismo das coisas. Não é mais banal, nada é banal. Tudo tem sua importância. Se você faz com carinho e dedicação, tudo dá prazer. Nos mínimos detalhes. Lavar um prato dá prazer. Ah, eu não gosto, é chato. Mas você faz bem feito. Mesmo não gostando, porque você está chateado, porque você está com pressa, você gostaria de fazer uma outra coisa, outra, e aí vai. Mas quando você faz bem feito. Você coloca todo o seu potencial naquilo ali. Essa é a capacidade de se abrir para o aprender e reaprender, empreender para tudo. Então, o seu olhar muda, seu ponto de vista muda. Você já não olha mais, poxa, hoje na minha rua não tem uma coleta seletiva. O que eu poderia fazer para melhorar? Porque tudo parte do você. A gente não pode mudar o outro, a não ser que o outro queira, mas você, com a sua consciência, pode. O que o meu trabalho, minha consciência pode fazer para melhorar aquilo? Cada um fazendo a sua parte, o progresso vai vir de qualquer forma. Porque não tem só você pensando da mesma forma, são várias pessoas pensando num trabalho para construir. E quando a construção vem, a evolução vem, o progresso vem. E todos se beneficiam, porque o progresso é coletivo, não é só para si, mas é para o todo. Entendem? Mas começou pensando em si. Poxa, como é que poderia... Quantos inventores tem no mundo hoje? Baiano é inventador, porque tem coisa que só brasileiro sabe fazer. Inventa alguma coisa com plástico, reciclagem, fazem isso, fazem aquilo. São invenções, porque a mente agora está pensando. Pode levar para o progresso da sociedade? Pode. Só ele mostrar para o mundo. Alguém pode se despertar, gostar, juntar e fazer algo acontecer. Entendem? Vamos lá. E na natureza, os animais trabalham e o trabalho deles nos auxiliam? Me contem. O que é que vocês acham sobre isso?
Nada, ninguém acha nada. Hã? Ajuda ali Israel, deixa Israel trabalhar. Ele não trabalhou hoje, não. Claro que trabalho. Trabalho bastante, os animais não param de trabalhar. O que você acha? Como é que deve ser esse trabalho na natureza? Eu não acho. Eu observo. Ah. Eu não acho nada. Gostei. Quem mais? Observo, diga, admiro. conte. Muito bem. Quem mais que já parou para observar Israel ali de junto? Peraí, cá, daqui a pouco alguém falou cá, mas você é cá. Diga, minha linda. Você está com o microfone na mão. Oi, amiga. boa noite. Eu vou voltar ainda um slide para depois tentar responder sua pergunta. À vontade, contribua. Porque assim, eu fiquei pensando nessa questão do trabalho, que, assim, pensando muito no Nordeste, pensando muito na condição nossa, né? Saiu aí o resultado da pesquisa do IBGE e a taxa de desemprego, ela é altíssima, é a maior, é o estado da Bahia. E aí eu fiquei pensando também, não só nessa condição, mas no trabalho escravo que a gente ainda encontra. Então, assim, é lógico que a gente está falando aí de um trabalho como um todo, né? Como ela falou, até dentro de casa você está contribuindo, né, no processo de progresso, porque trabalho, ele é movimento, o movimento gera vida, você vive. E aí eu fico pensando na questão da dignidade humana, na falta de humanidade que ainda existe. Então, como é que a gente pode pensar o trabalho como sendo algo positivo, algo que engrandece o homem, porque ele dá movimento, ele contribui com o social. Quando ainda nós estamos tão aquém, a gente ainda está lá na origem da palavra, né? Trabalho, tripalho, instrumento de ferrar. Então, desculpe, meu despertador para o remédio. Muito bem, é trabalho. É trabalho. Aí a gente ainda fica pensando assim, poxa, porque o trabalho antigamente era visto como punição, né? Sim. Quando você brigava e você perdia a luta, você ia trabalhar. E aí eu percebo que a gente não mudou muito. Então, quando você fala do aprender, desaprender, aprender novamente, muito bom. Eu acho que a gente precisa fazer isso o tempo todo. A gente tem que colocar numa condição de ignorantes o tempo todo para poder absorver o novo. Mas eu fico triste quando eu vejo que muita gente ainda vive uma condição de não humanização com o trabalho, entendeu? E os animais, eles estão aquém da gente. A natureza contribui, eles são a própria natureza. Acho que quando a gente entra com a relação de poder, com a vaidade, com tudo, esse trabalho que deveria ser parecido com o dos animais, ele se perde. Exatamente. Vou dar só fechar ali a sua ideia, que eu achei bem interessante. Quando a gente fala do trabalho, na minha concepção, trabalho faz parte do todo. E a partir do momento que a gente começa a ter reflexões assim, a gente amplia, porque não guarde a reflexão só para você. Chame o outro e converse. Chame o outro e converse. Chame o outro e converse. E quando pensar que não, vocês já estão engajados em um grupo maior, numa associação, numa ONG, que são seres pensantes, que pensam em prol da sociedade. Porque muitas vezes a gente olha para aquilo, se decepciona e para. Esse paralisar é que não é legal. Porque a gente deixa, eu não posso fazer nada porque eu sou uma pessoinha só no mundo. Eu acredito que uma andorinha faz verão, sim. Porque quando uma andorinha fala, a outra fala, daqui a pouco estão todos voando juntos. Então, quanto mais construções de pensamentos, de abertura de ideias dessa forma, mais a gente pode modificar. Mas tudo vai começar com o seu movimento. O que você hoje pode fazer para contribuir de uma forma mais eficiente nesse contexto
que faz você pensar que é injusto algumas coisas. Então, tudo parte de você no movimento. Não é para você ser militante, sair correndo, batendo, matando ninguém. Mas de uma forma saudável, que contagie outras pessoas para em prol do seu pensamento. Porque tudo parte de você. Diga. Oi. Oi. Em coletividade, né? Porque, na realidade, a abelha rainha, quem trabalha para ela são as operárias. Então, na coletividade, numa empresa, tem os operários, né, sob o comando de alguém. E todo o trabalho dignifica o homem, né? Sim. Diga lá. Respirou fundo, gostei. Boa noite, Marli. Boa noite. Esse assunto é muito sério e amplo por demais. A gente levaria aqui uma época em que o trabalho, ele já não dignifica, como disse a Morgana, né? Ele deveria ser verdadeiramente uma dignidade para o ser humano. Hoje eu ouvi no rádio, aliás na televisão, meu filho está com a televisão ligada, de que os empresários, que são as rainhas e os reis, estão discutindo com os motoristas de ônibus, não é? O que vão elevar do salário para poder eles não fazerem greve quinta-feira, não é? Ora, você falou dos animais, ela falou das abelhas. Você lembra do jegue? O burro, nosso irmão? O Luiz Gonzaga tem uma música belíssima sobre o jegue, né? O burro, nosso irmão. Quanto tempo ele levou carregando gente, né? Com a carroça, puxando, levando, etc. Depois vem o motor, né? Então, com o motor, aliás, começando pela alavanca, né? A gente facilitou o transporte das coisas. Então, depois a gente tem motor, e depois tem outras e outras tecnologias, como ontem mesmo eu vi, agora você já tem um trem no vácuo, né? Que não vai precisar de motor, não vai precisar de coisa nenhuma. Mas tudo isso faz a gente pensar nesse menor, nesse motorista do ônibus, como ela chamou a atenção, que hoje vive uma tristeza em ver que ainda a escravidão, né, perdura em muitos lugares. Então, um trabalho de um motorista de ônibus em cima de uma máquina quente, durante todo o dia, andando, tem que ser discutido 3 dias para eles não fazerem greve. Então, essa questão do trabalho leva também a gente a refletir sobre a falta de trabalho, como eu disse, o desemprego. Quem vai suprir o salário daqueles que não têm emprego? Aí vem aquela coisa da bolsa, né? Então, bolsa, salário. Então, há muita coisa que se discutir com relação ao trabalho. E aí eu estou aqui curioso para saber, dentro do espiritismo, como é que a gente vai caminhar, né, para amenizar esse sofrimento, né, da falta de trabalho. Pronto. Vou dar o que eu acho e entendo sobre tudo isso. O que eu entendo a gente, como eu falei, a gente tem que se mobilizar por muitas coisas. Porque falou em ser humano é complexo. Não tem como não ser complexo. Porque não existe sim, sim, não, não. Não existe certo e errado. Nós não somos assim. O bem e o mal é conduta. Mas existe o meio termo, cada caso é um caso, temos que saber o que do que, temos que trabalhar empatia, alteridade, 1 milhão de coisas, para cada caso é um caso. Mas, no final das contas, o que eu acho que o centro de tudo ainda é a gente. O que eu posso fazer, no meu entendimento, de mim, do meu potencial que sou, que possam entrar com o meu trabalho para que a sociedade, no contexto em que ela está hoje, pode melhorar. Porque quando a gente olha só para o outro, olhar para fora, o externo, a gente acaba não olhando o interno. Porque a gente se decepciona muito com o externo, porque são muitas pessoas, são muitas mentes, pensando formas diferentes. Mas quando você olha para você, e o que eu faço disso? Eu sou passivo, eu sou ativo. Se quero ser ativo, o que eu tenho de bom que eu posso, com o meu potencial, ser?
Então, se eu hoje estou desempregada, o que eu hoje, potencial, posso despertar em mim, que posso fazer acontecer? Que uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que o século XXI trouxe, foi possibilidades que antes a gente não tinha, é uma conquista da sociedade. Não, é um viés de... Eu não estou contestando você, mas é o que eu acredito, que todo potencial humano pode, sim, sair de um zero cá embaixo para um lá em cima. Um exemplo que foi até na aula de Deus que eu dei, foi de um rapaz que era mendigo. Ele conseguiu, com a assistência de algumas pessoas, não sei se acho que é antigo esse caso, vocês devem ter ouvido falar. Ele queria trabalhar e conseguiu estudar para o concurso do Banco do Brasil. Ele estudava no banco da praça, na luz de um poste amarelo. E todas as pessoas que viram o desejo dele de querer mudar, ele conseguiu fazer e as pessoas ajudaram. Ele passou no concurso e hoje é bancário. Ele mudou a vida dele. Antigamente, talvez isso nunca acontecesse. As mudanças de classes sociais eram muito mais difíceis. O progresso, a mudança intelectual das pessoas está abrindo possibilidades para que a gente saia dessa inércia, de sair da vítima. O governo faz isso, aquilo faz isso, para a gente agir. Não quer dizer que o governo faça. A gente ainda vive numa estrutura, mas que a gente pode caminhar com o nosso desejo, a mudança do progresso, sim. Parece uma formiguinha, parece que eu não estou fazendo nada, mas você está fazendo muito para o próximo que está do seu lado, como um exemplo, que é um exemplo para uma outra pessoa, e de repente você está ampliando isso de tal forma que realmente chegue para um grupo, um bairro. Você mude o bairro, de repente você pode mudar 2 bairros, de repente você pode mudar uma cidade, de repente você pode mudar mais adiante, com mais pessoas acreditando no seu exemplo, na sua convicção de trabalho. É nessa parte que eu quero dizer. Eu entendo toda a questão, eles estão certíssimos em buscar os direitos deles. Porque se não for assim, a gente não muda as coisas. A gente tem que buscar, isso é uma verdade. Eles têm os direitos deles, eles acreditam naquilo, se juntaram, criaram um sindicato, e aí eles vão brigar pelos direitos deles. Está certo. Mas até onde a gente aqui, do lado de cá, que está refletindo, também pode fazer para contribuir com o que a gente acha que é certo e que é bom para todos. Entendem aonde eu quero chegar? No nosso movimento, o que o Espiritismo, que era a sua pergunta, pode fazer? É transformar você num agente potencial de mudança que começa a partir de você. Quando você se conhece, você sabe o seu potencial, você começa a trabalhar de uma forma muito mais amigável, muito mais voltada para o que você acredita que é bem, porque você começa a entender valores, você já começa a querer se conectar com o divino. Então, de você vai sair coisas muito maravilhosas. E que isso vai contagiar outras pessoas. Eu não posso fazer com que o outro mude a mim. Mude, eu quero fulano, você está fazendo tudo errado, você deveria fazer o certo. Mas ele está no tempo dele do despertar. Aí entra a empatia. Será que ele sabe o que é? Será que ele teve a mesma vivência que você? Entendem? Essa sensibilidade humana, que é o que a gente vai trabalhar com a mente agora. Marie, diga. De novo, ainda na linha da preocupação da colega ali, que eu não sei nem quem é, mas ela falou com uma preocupação que também me atinge. Todos nós. No outro dia, todos nós. Mas a gente sente que essa sorte que alguns têm, coisa pontual. Ainda há muito sofrimento, ainda há muita gente fora, né, do trabalho, porque não tem condições, mesmo tendo estudado. Eu tinha um caso que eu achei interessante, emblemático para mim. Conte. Eu ia para a praia, em Vilas, e encontrei um homem com um cortador de grama, fardado, bota e uma enxadinha. Aí ele veio me perguntar onde que ele podia trabalhar. Eu fiquei assim, horrorizado.
quer dizer, estupefacto. Ele estava preparado para trabalhar, mas ele não tinha trabalho. Aí eu pensei em levar ele lá para casa. Eu disse, mas eu vou levar para casa e vou tirar meu jardineiro. E aí fiquei pensando, o que é que eu faço por esse homem? Ele preparado para trabalhar. Você mora onde? Eu não moro. Dorme na rua. Mas aquilo mexe com a gente, né? Eu aí fiquei assim, não posso fazer nada. Eu digo, meu filho, vai batendo de porta em porta aí, que deve ter alguma grama para você cortar. Porque ele estava realmente... Eu digo, cadê o cara? Não, eu só tenho o cortador, não tinha nem o fio. Só aquele cabo do próprio nós. Aí eu fui para a praia horrorizado. Disse, o que eu vou fazer? Se eu encontrar esse homem, eu vou dar... Aí eu perguntei, quanto é que você cobra por dia? Ele disse, 50 reais. Eu disse, 50? Bote o microfone para todo mundo ouvir lá no fundo. Aí ele vinha andando, se eu encontrar esse homem, eu vou dar um dinheiro aí. Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha e disse assim, olha, o seu dia você ganhou hoje. Quer dizer, eu não estou falando para ganhar, jogar confete em cima de mim. Mas assim, eu vejo que há muita gente nessa situação. Até aqueles mesmo que já têm um emprego aqui, outro acolá, mas não é o suficiente para ele se manter, né, enquanto ser humano, ter a comida, né, em casa, alimentar os filhos, etc, etc. Isso, como ela disse, no século XXI, para nós é uma coisa que nos entristece por demais. Né? A gente sabe que a tecnologia vem aí, e pior, a tecnologia até tira mais a condição, ou menos a oportunidade de alguns trabalharem. Olha. Não é? Eu tirei o microfone. Foi. Mas vamos lá. O bom disso, deixa eu fechar o pensamento e passo para você. O bom disso é que hoje somos mentes pensantes que pensamos nessas coisas. A gente começa a refletir como é que a gente pode atuar. A sua inquietação pode ajudar outras pessoas a criar um momento. De repente, você vai encontrar com alguma pessoa que trabalha com assistência social de trabalho. E aí, na próxima vez, você já vai ter alguém para indicar. Porque você já está vibrando em querer mudar aquilo ali. Tudo é vibração e conexão. A gente, de repente, se depara com uma pessoa que a gente precisava encontrar. E aí a gente vai construindo, porque a gente está mudando o pensamento das coisas. E quando a gente começa a achar que o que acontece, a gente sair dessa ideia do vítima, a gente começa a achar oportunidades. Quando chove, muitas pessoas vendem sombrinha. Quando uns choram, outros vendem lenços. Porque tudo é uma questão de observação. Mas parte muito do individual de cada um, que começa a ter esse despertar de entender como é que o meu potencial de trabalho pode mudar. Diga, meu. Aí eu concordo com o Marcos que é muito amplo o assunto. É muito, e é complexo. Mas uma das coisas que eu acho que foi libertador para mim, aprender um pouco mais sobre esse assunto e a visão do Espiritismo, é que sempre a gente, pelo menos eu, fui ensinado muito que tinha que trabalhar para poder ter o sustento, para poder ter as condições da vida. Sim, tem. E com base nesses ensinamentos, eu sempre briguei muito comigo mesmo para tentar o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E achar cada vez mais tempo para a vida pessoal, achando que essa sim era mais importante, essa sim era a que eu deveria cuidar. E uma das coisas, por exemplo, de eu estar aqui hoje, né, e continuar estudando, é realmente para meu benefício também pessoal. Mas o libertador para mim do trabalho é entender que ele faz parte disso. Eu não preciso excluir ele desse trabalho, dessa vida, né, para não ser redundante aqui. Mas que eu posso incluir ele como parte da minha evolução e para ajudar a minha evolução. Não só a vida pessoal, mas a vida profissional. Então, para mim, esse conceito, já repetindo aqui, mas para fechar, ele me libertou no sentido de não ter que ficar sofrendo por não querer o trabalho, ou evitar o trabalho, ou logo depois do trabalho ter que descansar. Não tem que descansar. Tem que continuar fazendo, até a hora de dormir, o corpo tem que relaxar, e aí paciência. Mas meu testemunho para você, Marie. Obrigada. Sua vez? Sim, senhor. Agora. Nossa. Ô, Marie, boa noite. Deixa eu dar minha contribuição. Assim, eu acho que você deve falar mais adiante sobre o progresso, a questão da evolução pessoal de cada um, porque o trabalho
ele dignifica a pessoa. O trabalho, assim, depois de 40 anos de trabalho, me aposentei e eu sinto uma falta enorme. Por quê? Porque você se acostuma com aquele dia a dia. E nesse dia a dia, você tem de tudo, né? Tem satisfação, mas tem as alegrias, tem as conquistas, e isso faz você evoluir e crescer. Então, essa parte eu acho que você deve comentar mais adiante. Com relação ao exemplo do meu amigo ali, me veio à mente agora uma questão recente de uma pessoa que fazia parte de um grupo, né, numa determinada empresa, e essa pessoa, ela conhecia todas as dificuldades do grupo, né, das pessoas que trabalhavam na base. Então, ela vinha da base. E para ela ser eleita líder, ela convenceu a todos, né, que ela era a melhor pessoa, e entendendo que as pessoas precisavam de uma liderança forte e que conhecesse todas as necessidades, seria a pessoa certa. E essa pessoa, no momento que ela foi eleita, tudo que ela entendia como reivindicação dos amigos, das pessoas da base, ela não conseguiu levar adiante, né? Eu concordo com você quando você fala assim, que primeiro você tem que mudar em você, para depois você mudar a sociedade. Mas a sociedade, ela está vivendo um momento de muito conflito, muitos interesses. E, às vezes, essa pessoa mesmo que foi promovida, talvez ela não pudesse colocar em prática porque tinha uma força maior acima dela, que ela não conseguiu fazer o que ela gostaria. E isso fez com que as pessoas de baixo ficassem, né, de certa forma, desapontadas. Mas essa força do trabalho, eu acho que é uma coisa que o ser humano cada vez mais precisa entender, que unidos eles são mais fortes. É o caso das abelhas. E o que falta hoje em dia é que cada um pensa por si, eu acho, na grande maioria, né? Quando você volta lá para a Revolução Industrial, quando a grande massa de trabalhadores foi para a indústria porque era necessário, não existia nenhum tipo de amparo para o trabalhador. Aí foi quando começou a se criar os sindicatos e tudo mais, que fortaleceu. E hoje em dia você vê que é uma coisa que se fala muito pouco. Quem são os defensores das classes? Né? Por quê? O patrão sempre vai prevalecer a vontade dele. Então, o trabalhador, se ele não conseguir uma união, se ele não conseguir colocar como você falou agora há pouco, essa questão de você se relacionar com pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento que você, que conseguem fazer com que crie-se um grupo pensante, isso é um sindicato, isso é uma forma de defender uma classe, né? Quando meu amigo ali fala sobre os motoristas de ônibus, o que me vem à mente, infelizmente, por detrás de muito disso aí, tem os proprietários das empresas, que eles fazem com que os motoristas façam essa pressão para que eles também se beneficiem. A gente sabe que os motoristas têm toda uma necessidade, toda uma carência, todo um excesso de trabalho, mas muitas vezes quem recebe a maior parte são as pessoas que estão manipulando. Tá certo? É a minha contribuição. Você vai falar também? Não, eu acho que já falou tudo. O legal disso tudo que vocês falaram é que a gente está pensando. Vocês, quando ele falou, me lembrei agora a pirâmide de Maslow. Enquanto a gente está precisando da sobrevivência e da segurança, a gente não pensa em outra coisa, porque a gente quer garantir as duas bases importantes para a nossa conservação humana. Vocês vão ver isso também na lei de conservação lá na frente. Vocês vão ter aula sobre isso. Quando a gente chega um pouco a gente conquista essas duas etapas, a gente já começa a pensar em outra coisa, porque a nossa mente já está mais livre, já não está tão preocupada na subsistência, a gente já começa a pensar em outras coisas. E aí traz o que você falou aqui, que me fez pensar. A gente, nessa construção de pensamento que a gente está fazendo do caminhar, do nosso trabalho na sociedade, tudo parte do eu, mas o eu com o propósito do coletivo. Enquanto o eu não entender que somos parte do todo, nós sempre vamos achar que somos parte. Nós não somos partes. Somos individuais, singulares, mas atuamos 24 horas no coletivo. Então, a gente tem que entender que somos o todo. O sistema é um todo. Não só o sistema da sociedade humana, mas inclui a natureza também. Os animais, eles
são seres perfeitos, eles chegaram ao ponto máximo da sua entrega pessoal. Eles entendem que ele precisa do outro e que dentro de um sistema ele contribui e faz a natureza existir. O ecossistema que existe depende da contribuição da menor criatura. E por que a gente, que faz parte desse contexto, a gente não faz parte disso tudo, a gente acha que a gente está fora? Então, quando a gente começa a pensar que somos contidos e não à parte, a gente começa a entender que o outro também precisa. E que cada um tem os seus aprendizados pessoais. Por isso que eu digo que somos complexos. Muito complexos, porque um tem um entendimento mais rápido, o outro tem um pouco devagar, mas o outro tem uma habilidade que eu não tenho, que o outro tem, que o outro não tem, e que a gente tem que entender o todo, mas entendendo que existem partes. Enquanto a gente achar que é só a gente, vai haver muito egoísmo, muita ganância, vai ver essas partes ruins da história que acabam destruindo a sociedade e a gente acaba se deparando com situações como essa. Mas isso é uma construção. Estamos aqui para aprender a enxergar isso de formas melhores, mudar a lente do nosso olhar, para que a gente possa ser melhor atuante no nosso potencial. Pergunta aí no fundo. Vá. Olá, boa noite. Boa noite. Esse tema é bem complexo e saindo um pouco aí do trabalho material e buscando o viés espiritual aí. Quando eu penso em trabalho e progresso para a evolução do meu espírito, eu acredito que, como você fala, a gente tem que saber o que a gente pode contribuir para o próximo. Exemplo, o que eu faço com o meu trabalho que eu possa contribuir com o próximo. Um médico, por exemplo, se abdicar, um médico, por exemplo, abdicar um dia da semana para fazer um trabalho voluntário e atender de graça aquela pessoa. Um engenheiro, fazer uma abdicação de um dia do seu trabalho para poder ajudar a construir a casa de uma outra pessoa, e assim sucessivamente. Um advogado, um contador, um administrador. Então, acredito que a partir do momento que você faz o bem ao próximo, usando o seu trabalho, você está progredindo e evoluindo espiritualmente. Então, você falar em buscar direitos, acho que isso a gente está levando muito para o lado material da coisa, porque aí vai envolver política, cada um pensa de um jeito, mas eu acho que o viés espiritual é isso aí, você saber com o que você pode contribuir para o próximo. Faz parte as duas coisas. Material e espiritual andam juntos. A gente separa só para a gente ter uma didática de entendimento, mas tudo anda no mesmo propósito. Né? A minha contribuição de trabalho também pode ser uma fala amiga, uma escuta amiga. Às vezes poxa, não tenho uma profissão tão assim, eu vou ajudar como? Uma vizinha que está triste, você vai lá, tudo bem com você? Ou uma pessoa que está chorando na rua, você precisa de auxílio? Uma doação, esse entendimento. Isso é trabalho. É a gente ampliar esse conceito para outras coisas que nosso potencial pode fazer. Diga, minha gata. Diga, senão não sai desse slide. Quer falar? Fale. Gente, claro. Boa noite. Adoro fofocar. A gente, né, assim, vai muito lá no passado, né, assim, quando o trabalho tinha um caráter de escravidão, de punição, de castigo e tal. E eu acho que cabe a gente avaliar, a gente pensar como é que nós hoje tratamos o trabalho. Aqui a gente ouviu algumas pessoas, né, que acham ainda que o trabalho é um peso, é um castigo e tal, outros que o trabalho é um espaço de crescimento, de aprendizado, de ensinamento. E a questão eu queria bem chegar no ponto da escravidão, do trabalho, né, como um instrumento de castigo. Como é que a gente lida? Eu acho que a gente não pode, a gente tem visto, né, essas ações do Estado em relação ao trabalho escravo, análogo a escravo, aqui e ali e tal. Horrível, deprimente, a gente não imagina como é que algo desse tipo acontece, né, hoje. Mas eu acho que cabe um pouco a gente pensar também no nosso ambiente de trabalho, que eu acho que o primeiro ambiente de trabalho da gente é nossa casa.
né? Como é o trabalho? Como é que eu lido com o trabalho dentro da minha casa? Assim, como é que eu trato da questão trabalho com os meus filhos, com a minha família? Normalmente, né, assim, de modo geral, a gente ainda tem condição de ter pessoas que trabalhem para nós. Qual é a minha relação com essas pessoas? Qual é a relação do meu filho com essas pessoas? Meu filho tira o prato da mesa? Meu filho lava o copo que bebe água? Meu filho lava a roupa íntima dele? Né? Ou fica sempre para o serviçal, sempre para a pessoa que está em casa trabalhando? Isso também não é uma forma de perpetuar a escravidão? Não é uma forma de a gente negar a pessoa, né, que está em uma condição, já que a gente é uma sociedade estratificada, que a gente negar uma pessoa que está num extrato prejudicado, que foi prejudicado a vida inteira, principalmente nós que temos ainda um ranço de escravidão muito forte, a gente não está perpetuando no momento que a gente não educa nosso filho para respeitar o trabalho daquela pessoa que está ali, que está, como eu estou lá numa empresa onde eu trabalho, eu estou ali como parte de um mecanismo que precisa funcionar e tal. Então, que pelo menos a gente consiga pensar a pessoa que está trabalhando na nossa casa como também parte do mecanismo de funcionamento de nossa vida. E não esquecendo que essa pessoa também tem vida, essa pessoa tem dificuldades, essa pessoa tem filhos em casa, que muitas vezes ficam sozinhas, as crianças ficam sozinhas para elas nos servirem, e a gente não se preocupa com o horário, não se preocupa com as condições de trabalho, com a forma como ela é tratada. Eu acho que assim, a gente precisa pensar trabalho não só como algo distante, algo da empresa, algo distante de nós, mas como algo que está muito próximo. E eu acho que a transformação que o trabalho pode trazer tem que começar dentro da casa, tem que começar num ambiente menor que aquele que a gente controla, porque ali a gente está formando pessoas. Exatamente. Ali essas pessoas, elas vão multiplicar. Resuma, rapaz. Né? Elas vão multiplicar. Então, eu acho que é algo para a gente pensar e ter um cuidado muito grande. É por isso que sempre começa do a gente, para poder ir para o outro. O que é que a gente faz? O que é que a gente ensina? Nós somos exemplos. Por isso que uma andorinha faz verão, porque a gente é o exemplo do quem está do lado. Quem está do nosso lado no núcleo familiar, que é o primeiro núcleo? Nossos filhos, nossos sobrinhos, parentes, depois vai para amigos. Vocês vão ver isso com maior clareza na aula de família. Os núcleos familiares. E daí vai se ampliando. Mas tudo começa por você. Diga, pergunta rápida, Gilberto. Oi, meu amor. Presta atenção, acho que nós estamos misturando esse trabalho espiritual com o trabalho mecânico. Todo mundo que exerce um trabalho tem que exercer uma função. E cabe a ela desempenhar aquela função, para que ela foi contratada. Então, o trabalho é uma coisa. O trabalho espiritual, que aqui se pode confundir com social, todo mundo fica com dó de todo mundo e ninguém faz nada, então não adianta. Nós temos que sentir o espiritual e trabalharmos, não é operar alguma coisa, no sentido de entendermos a necessidade, mas não achar que aquele está certo, aquele está errado e esse tal. Ou ajudamos ou calamos. Eu acredito que todo trabalho, a gente não vive separado, a gente não vive só uma coisa e outra. Mas quando a gente começa a refletir e entender o que a gente pode fazer do nosso potencial, implicando na sociedade, muda tudo. O nosso olhar muda. O meu convite a vocês é que vocês comecem a olhar o potencial de vocês como uma força de trabalho, não só aquela que a gente vai lá para ganhar o pão de cada dia. Mas quando a gente amplia essa consciência, a gente começa a atuar de uma forma muito mais atuante, porque a gente tem princípios. Do que a gente acredita, a gente reflete o que a gente acredita. Então, se a gente acredita que o egoísmo é bom, aquelas paixões, aquelas coisas que a gente ainda não sabe controlar, a gente vai refletir isso. Mas como eu agora estou aprendendo, eu fiz isso, eu melhoro aquilo, poxa, eu errei, eu posso me modificar, eu vou refletir no meu potencial de vida aquilo ali. É isso que eu quero que vocês entendam. Aceitem o convite de refletir
O meu potencial é o meu trabalho. Como eu exerço isso no meu dia a dia? E que pode refletir claramente no outro. E aí vem a sociedade e tudo mais, e a gente vai caminhando para o progresso. Diga, minha loira. Rápido, minha loira. Rapidinho. Eu entendi essa forma de trabalho para nós encarnados. E fique logo com o microfone aí que ela vai responder daqui a pouco. Deixa eu falar só esse textinho aqui, porque a próxima pergunta você vai responder. Tudo na natureza trabalha, como tudo trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limitam a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o ser humano visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, que foi isso que a gente debateu aqui. E aí, responda aí, vai, minha amiga. No mundo espiritual a gente trabalha? Trabalha, não? Sim. Trabalha? Sim. Como é que você acha que é esse trabalho? Tipo, eu sendo encarnada aqui, agora, como Ediane aqui, como é que eu trabalharia? Desencarnada? No mundo tipo, com espiritual. passe, não? Com passe, com auxílio. No mundo espiritual você trabalharia dessa forma? Só dessa forma? Ou você ia ser professora lá também? Gente, se eu for ganhar um saláriozinho razoável do que eu estou ganhando aqui... A pessoa está pensando nesses benefícios... Eu estou dando revolução industrial para os meus alunos. Eu sou professora de história. Então, a questão do trabalho e da empatia, eu sempre passo para os meus alunos. A questão de ver a sociedade e ter uma crítica por ela, sabe? Então, eu pego o ensino médio, tenho 3 turmas de nono, mas, assim, todas as minhas aulas têm que ter uma criticidade da sociedade. E agora, também falando também dou aula de filosofia com o novo ensino médio, eu dou aula de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E eu falo justamente sobre a questão do respeito, né? Sobre as religiões. E eu sempre ponho a minha e falo sobre a questão do respeito. Minhas aulas são meio loucas, mas eles gostam. Deve ser boa, pensativa. Porque a gente é fruto a gente colhe o que a geração passada plantou. O que a gente colhe, a gente planta hoje, a próxima geração é que vai receber. Sempre é assim. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, o que a gente faz hoje, talvez a gente não veja, mas o próximo que vai vir, na próxima geração, ele vai receber essa informação. Então, a gente ainda está colhendo outros frutos. Quem mais quer responder alguma coisa? Ninguém. Ótimo. Deixa eu adiantar meus slides. A natureza do trabalho ela é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgues por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício ao invés de benefício. Então, a finalidade do trabalho é o nosso desenvolvimento potencial e despertamento de potencialidades. Quando a gente está no plano espiritual, a gente não precisa se preocupar em comer, na subsistência. A gente vai trabalhar o nosso intelecto, a nossa mente. Hoje a gente está tendo a oportunidade de trabalhar isso encarnados, mas a gente vai continuar isso. Então, talvez você pode continuar como professora, que seja um dom, ou aprender outras coisas, porque a gente vai continuar fazendo outra coisa, a gente não vai ficar lá tocando harpas. Nosso trabalho vai estar lá. O trabalho não é remunerado, mas pode ser o estudo. Estudar é uma forma de trabalho, é desenvolver a potencialidade da sua individualidade. É um trabalho. Para fazer aquilo acontecer, você tem que se mexer. Se mexeu é trabalho. Entendem? Então, a gente trabalha. E aí? O dilema de muitos que eu vi aqui, né? Trabalhar é castigo ou é prazer? Porque o trabalho é imposto ao homem, ao ser humano. É uma consequência da sua natureza corpórea e uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o ser humano permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar, o seu trabalho e a sua atividade. A sociedade obriga o ser humano a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres.
Quanto mais complexa é a sociedade, mais ela exige que você tenha uma certa postura dentro dela. Para isso acontecer, você é motivado a trabalhar. Como é que o seu potencial vai chegar e se encaixar? Hoje a gente precisa ter um lugar para dormir, uma casa, a gente tem que ter uma forma de se deslocar, a gente tem que estudar, a gente tem que ter uma forma. De certa forma, isso faz com que a gente seja estimulado a desenvolver o nosso intelecto. Buscar soluções. Sempre vamos buscar soluções. A gente já não está mais pensando no braçal de fazer as coisas. A gente está buscando o que pensar, de que forma diferente a gente pode exercer aquilo ali e conquistar aquilo. Se um seguiu de um jeito, será que se eu fizer de uma outra forma, aquilo ali eu chego lá? Entendem? Mas ampliem o conceito de trabalho para não só entender que é laboral, para tudo. Aí. Diga, meu lindo. É ótimo. Claro, por que não? Não se preocupe que eu sou casada, se sai. Mas você colocou algumas palavras ali. Eu vou me reportar primeiro à política que o rapaz lá atrás chamou a atenção. Eu não queria entrar em política, né? Eu queria trabalhar. É porque é amplo. Direitos trabalhistas, essas coisas todas que a outra colocou ali. A gente ia levar uns 3 dias. Empregadas que antes não tinham, né, direitos, etc. Aí você disse que o que a gente produz hoje, alguém no futuro vai se beneficiar. Sim. Às vezes há um retrocesso, né? Aí ele vem a ociosidade, né? Domênico de Masi escreveu um livro que é O Ócio Criativo. Né, eu ia falar sobre isso mais lá na frente, mas você já adiantou minha fala. As pessoas não precisam trabalhar muito, usar o intelecto, tá, para então ajudar a criar novas soluções, etc. Mas eu fiquei intrigado quando você entrou no mundo espiritual e voltou para o mundo agora dos encarnados. Por quê? E por que a gente saiu dele? Você acha que a gente saiu? Eu achei. E a gente não vive os dois planos juntos, não é? Menino, preste atenção. Quando a gente separa plano espiritual e plano encarnado, é só por uma questão didática. Mas é tudo junto. Todas as leis divinas, todas as 10 leis que vocês viram lá na lei de Deus, e as que a gente vai estudar aqui, é tudo junto. Não acontece primeiro uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Não. O aprendizado é tudo junto, meu filho. O progresso vem a galope. E a gente é que tem que começar a perceber e sentir o que está ao nosso redor. Enquanto a gente se achar parte de alguma coisa, a gente não entende o todo e tudo é atropelado. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso fulano falou assim? Por quê? E a gente cria, daqui a pouco, uma vitimização de tudo e não entende por que aconteceu as coisas. Mas somos agentes. Eu estou lendo A Cidade dos Espíritos. Maravilha. De Robson, né? Se não me engano. Robson Pinheiro. Então, hoje, uma parte que eu li foi de que o perispírito de um sujeito que estava aqui dormindo foi lá no nosso lar, vamos dizer assim. E são várias cidades que ele dá exemplo. Interagiu com desencarnados no sentido de melhorar a situação daquele encarnado. Então, foi por isso que eu provoquei você, para ficar a gente trabalhando dentro desse mundo espiritual. Exatamente. Que me encanta e que me causa também uma série de interrogações. Mas por que não seria possível isso? Não, a gente pode. O que a gente aprendeu do plano espiritual, a gente está trazendo para aqui. Você acha que vai fazer diferente quando você for de vez para lá? O que você faz aqui, você faz lá, gente. Se você é egoísta, se você é rabugento, se você é alguma coisa assim, desse jeito aqui, você vai ser diferente quando desencarnar. Isso é aula de médios e obsessão. Eu não vou dar aula disso aqui. Mas é basicamente sobre isso. A gente reflete. Calma, chega, se acalma. A gente faz. Então, é um intercâmbio através da nossa mediunidade, é fato. Mas se a gente só pensasse no trabalho braçal, a gente não ia nem prestar atenção nisso. Hoje a gente tem essa possibilidade.
Então, usem todo o potencial mental de vocês, porque é isso que vocês vão levar quando vocês desencarnarem, voltarem de novo, e venham para lá, e venham para cá, a mesma coisa. Sim, senhora. Diga, minha gata. Pode falar? Pode. Breve, Bom, porque senão vão brigar comigo, porque eu não passei os slides, eu levo X0. Então, assim, né, na minha opinião, toda profissão é importante, qualquer profissão é importante, até porque também acredito que sem o trabalho o homem não tem honra, né, de uma forma geral. E quando a gente fala né, dos motoristas de ônibus, tudo, né, as classes, né, lutando por melhorias, eu não posso sair daqui sem falar da minha classe, que é a enfermagem, né? E o que eu queria contribuir e trazer para vocês aproveita o bebê. Em relação à pandemia, né? Não vou ficar chovendo no molhado, todo mundo viu tudo o que aconteceu. E no auge, né, de tudo aquilo, nós somos aplaudidos, isso e aquilo. A pandemia melhorou, não terminou. E todo mundo esqueceu e está aí a luta até hoje para a gente conseguir um salário, né, uma base salarial digna, principalmente no Nordeste, que eu não sou daqui, quer dizer, agora eu sou daqui, mas eu vim de outro lugar. E eu não me conformo com essa diferença salarial tão grande por uma mesma função e uma situação onde a gente colocou, sim, nossa vida em risco para ajudar o outro. Mas aí o que eu queria colocar é o seguinte, quando você questiona, né? Quando você está dentro de um ambiente, você percebe ali uma falha, uma necessidade, poxa, o que eu posso fazer para melhorar? Nesse contexto, eu te digo que, sinceramente, eu não via o que fazer. Nem eu, nem médico, nem enfermeira, nem o dono do hospital, nem ninguém. E aí, para mim, o que ficou foi o seguinte, 2 lições. Primeiro, muita gente entrou para a enfermagem, vendo tudo aquilo, né, comoveu muita gente. Agora eu vou fazer enfermagem porque eu quero ajudar, porque eles são os heróis. Sim, aconteceu. Muita gente agora quer entrar, mas muita gente saiu também. Porque não viram reconhecimento nem salarial e nem reconhecimento mesmo das pessoas, né? Teve esse aspecto. E outra coisa que no meu entendimento, que aconteceu foi que o plano espiritual trabalhou junto com a gente incessantemente. Porque você chegava para trabalhar, você não tinha assim... tentando ser didática, vamos supor, a pessoa está com gripe. O que você vai dar para a pessoa que está com gripe? Você vai dar uma dipirona, vai recomendar um banho morno. Naquela situação, a gente não sabia o que fazer e ninguém sabia o que fazer. Então, eu acredito, sim, que o plano espiritual trabalhou junto com o plano material, orientando, guiando. É uma eterna parceria. Não é isso? Sempre, né? Vai ser. Agora, a gente tem que estar aberto a perceber isto. Que às vezes a gente fica tão automático, tão ligado no eu, que esquece de olhar todo o resto que está ao redor. E aí eu gostaria de só terminando dizendo assim, eu trabalhei ali numa UTI, Covid, não sei o quê, vi muita coisa, perdi muita gente, né? Assim, teoricamente. E resolvi me aposentar. Me aposentei, falei, não quero mais saber disso, chega, já dei minha contribuição, chega, acabou. Aconteceram outras coisas e vim parar aqui em Salvador, mas eu não consegui ficar longe da enfermagem e hoje eu, graças a Deus, estou voltando para a enfermagem. Muito bem. Vocação. E trabalhe direitinho com amor. Porque se a gente for pensar no salário, a professora ali que bem sabe. O salário, a gente até brinca com isso. Para distrair. Mas vá, resuma, amiga. Já me puxaram a orelha ali. Como a gente está falando que, né, o que acontece no plano espiritual acontece aqui também, mas no plano espiritual não existe a remuneração, não existe a necessidade de se alimentar, né? Então, o que leva a pessoa no plano espiritual desenvolver um trabalho? Vamos supor que uma pessoa desencarne e chega lá, eu não quero trabalhar, eu não preciso trabalhar porque eu não preciso pagar conta, eu não vou ser remunerado, ou ela pode livremente escolher um trabalho pela habilidade que já tem, ou é sugerido a ela um trabalho?
Eu vou voltar só para lhe responder essa pergunta. A finalidade do trabalho é nosso desenvolvimento pessoal e despertamento de potencialidades. Isso não significa, não está diretamente ligado a comer, dormir e pagar contas. O desenvolver, isso aí é uma necessidade biológica do encarnado. Mas o que é o nosso trabalho é despertar o nosso potencial. E está na mente. A gente vai adquirindo habilidades. Então, o trabalho que a gente vai continuar fazendo no plano espiritual é para desenvolver habilidades. Para quando a gente voltar, digamos assim, depois do seu planejamento, para chegar aqui, você fazer um pouco melhor do que você tinha feito antes, porque você aprendeu, você foi evoluindo no seu progresso. Mas assim, no caso, aquele desencarnado que ainda está muito preso ao plano material, ele vai ficar ainda por muito tempo até preso aqui sem fazer nada. Uhum. É uma brincadeira, mas a salvação é individual. O despertar é individual. Por isso que eu volto a fazer o convite. É vocês, parte de você. Sempre é você. É sua relação com o trabalho. É você e seu desenvolver. Independente de você, mesmo você sabendo que tem o todo, você está contido nesse todo. E se você não está bem com você, você não vai ajudar o outro nunca. Você não vai contribuir de alguma forma. Pode até ser pequenininha, 2%, mas você também precisa se desenvolver. Parte de você, sempre vai ser de você. Vamos lá. Isso aqui é uma reflexão que eu trouxe para vocês com relação à sua relação com o trabalho. Se ela é um segundô, de segunda-feira está tudo ruim, ou é um sextou, porque eu estou louco para sexta-feira, final de semana, porque eu não aguento mais trabalhar. Como é a sua relação com o trabalho? Vocês não vão responder, vocês vão levar essa conversa para casa, porque senão vão me matar ali. Como é a sua relação com o trabalho? Eu só trabalho hoje para pagar as contas? Pensem individualmente, hoje, você só trabalha para pagar a conta? Eu, por enquanto, estou nessa fase. Tenho que melhorar. Trabalho para ficar rico. Eu quero ficar rico. Por que eu quero ficar rico? E quando eu ficar rico, eu vou fazer o quê? Porque isso envolve o egoísmo, vaidade e tudo mais. Mas é legal ter dinheiro, gente. Dinheiro faz muito bem à saúde. Que lhe direi é o plano de saúde que você paga com ele. Dinheiro não é uma coisa ruim, é o que você faz com ele que é ruim. Lidar com é a sua mente. Como é que você acredita que o trabalho é a sua única fonte de satisfação? Né, meu amigo? Que quando você se aposentar, você só trabalha nisso, você vai fazer o quê? Você só pensou que trabalho era só daquela forma e outras formas de trabalho. Ocupa a mente. Entende? Então, a gente hoje tem que pensar o que é que vai fazer quando se aposentar, porque o nosso corpo, nossa ferramenta de trabalho, a ferramenta do espírito, tem limites. Eu vou fazer o quê? Vai chegar um ponto que eu não tenho um vigor físico de 20 anos. Então, eu já tenho que pensar como é que vai ser a minha vida em determinadas épocas. Isso é estratégia, isso é planejamento. Os sentidos provisórios de nossa vida. Eu trabalho por obrigação ou para não ser chamado de inútil? Como é a minha relação com o trabalho? Eu estou no trabalho só porque minha mãe disse que eu tinha que estar. Permite que o trabalho consuma a sua energia física e emocional? Como é que está a sua relação? Você permite que o trabalho seja mais importante que a família e relacionamentos afetivos? Dedica tempo somente para o trabalho e não faz mais nenhuma atividade que lhe dê prazer? Como é que vocês estão com o trabalho? E aí, você ama agora o que você faz? Será? Não, eu estou bem com o meu trabalho, gosto dele. Ele supre suas necessidades financeiras na medida para viver com dignidade? Se não,
trabalha mais um pouquinho, ajusta, vê formas, aprende, muda. Não, eu tenho que mudar alguma coisa. A nossa mente está aí para pensar no melhor, para a gente. Gerar oportunidade de autorrealização. Ele promove fortalecimento de caráter pessoal. É por meio do trabalho que você transmite sua credibilidade, generosidade, solidariedade, responsabilidade social com o mundo. Você consegue fazer isso com o trabalho que você exerce hoje ou você só faz pagar as contas com ele? Você vai além de... Eu consigo olhar para o colega do trabalho e entender a situação dele? Ou eu nunca olhei para ele? Entende? Permite equilíbrio, vida pessoal e profissional. Não sou muito fã de equilíbrio, não, mas eu sou fã de harmonia. A gente tem que... Porque tem altos e baixos, né? Não é tão sim, sim, não, não. Permite seu desenvolvimento contínuo e compartilhamento de conhecimento. Você multiplica o que você faz? Como você faria isso? De que forma? Já pararam para pensar que o potencial de vocês pode ser multiplicados? Como? Aí isso é uma pergunta que vocês vão levar para casa para saber, que ninguém vai dizer agora nada, não. O trabalho e as riquezas. Quem já é rico precisa trabalhar? Tem que trabalhar, irmã, senão um dia a riqueza acaba. Não mantém a riqueza. Bill Gates precisa trabalhar? Mas ele tem, se ele viver 100 anos, ele tem dinheiro para 100 anos. Exatamente. Quando a gente não tem mais a necessidade de correr atrás pela base da pirâmide, que é como é o nome, gente? A palavra sumiu. Sobrevivência e segurança, eu já tenho isso. O que eu vou fazer com o que me tem é isso que eu vou fazer com o meu trabalho. Isso vai diretamente ligado à sua moral. O que você entende disso? Quais são seus valores, seus princípios? O seu desejo de estudar, melhorar e se despertar, entender o outro, é a partir daí. Mas aí eu vou deixar isso para a aula de liberdade e igualdade para vocês acabarem com a professora. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência não está certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar-lhe o bem lhe proporciona adiantamento do que lhe é feito. Quanto mais você tem, mais responsabilidade você tem. Então, se você tem condições hoje de ter hoje a grande maioria de nós temos uma instabilidade. Então, mais responsável você é para contribuir com o seu trabalho com o mundo. E não ficar só na inércia. Só estou vivendo, só estou curtindo o meu sábado, sextou, só quero saber de viagem, só quero saber de mim. Sim. Mas será que você está começando a despertar sua consciência com relação a si e o mundo? Você se conhece? Você sabe suas potencialidades? Vocês estão aqui buscando esse autoconhecimento. Outras pessoas ainda estão engatinhando. E está tudo certo. Cada um tem seu tempo de despertar. Mas vocês podem ser exemplos para o outro, dizer, olha, você mudou, o que foi que aconteceu? Eu estou na ULI, venha fazer. Exatamente. O adormecimento do trabalho. O homem e a mulher, seduzidos pela ambição desmedida do poder, que lhes propicia luxo, lazer e gozos, permanecem adormecidos para as graves responsabilidades espirituais. Egoísmo, luxúria, todas as paixões, quanto elas são elevadas pela riqueza, porque é fácil. É o maior desafio do ser humano ser rico, porque ser pobre já é mais fácil de você entender algumas coisas com relação à humildade, algumas coisas, mas ser rico é um desafio tão perigoso quanto o de ser pobre. Porque você tem que lidar com suas vaidades. Dê poder ao homem e você descobrirá quem ele é. Aí é que está o grande desafio dos seus valores, dos seus princípios.
É um desafio enorme e é um exercício que em uma encarnação só, acho que não dá para resolver tudo. É uma coisa que a gente tem que saber lidar. A gente ainda não sabe lidar direito com o dinheiro, que a gente acha que ainda é sujo. Mas quando a gente olha que o dinheiro é uma oportunidade de despertar o meu potencial para fora, a gente começa a olhar com outros olhos. Mas vocês têm a ULI toda para trabalhar isso, não se preocupe. Só é uma pincelada. Há limites para o trabalho? O que é o repouso para você? Lembrando que a gente tem uma ferramenta que é o nosso corpo e ele tem limites. É esse limite biológico que a gente tem que saber respeitar, porque a mente, o espírito, não tem limites. Ele é um espírito imortal que está ali ativo, mas a gente tem que entender que temos um limite, tanto de faixa etária, quanto que a gente precisa descansar e se recuperar, cuidar da saúde. Será que a gente cuida da nossa saúde? A gente olha para essa ferramenta que nos propicia agir no dia a dia com um olhar de realmente, eu preciso cuidar de você ou eu só estou olhando para o dia a dia sem olhar para ela? Olhar para si. Então, o repouso, sendo uma necessidade após o trabalho, não é também uma lei natural? Sem dúvida. O repouso repara as forças do corpo e também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que se eleve acima da matéria. A gente não precisa fazer tanto esforço braçal. Hoje a gente consegue não fazer tanto esforço para determinadas atividades. A gente não precisa caçar, a gente só vai no mercado comprar as coisas. Então, sobra mais tempo para outras coisas. A pensar. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças. Entretanto, Deus deixa o homem livre. Você pode trabalhar até dizer chega. Se você pode também não respeitar o limite do seu corpo. Não, eu vou, ultrapassei o limite, ultrapasso mais um pouco, estica, um dia a corda arrebenta. Um infarto fulminante por aí. Porque a gente tem que respeitar esta ferramenta. Ela precisa ser desafiada de vez em quando. Mas a gente tem que saber até onde é esse desafio que a gente faz com o corpo. Porque ele é a nossa morada. A gente encurtou por irresponsabilidade, por desatenção. A gente vai ter que voltar para aprender essa lição. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a pestanejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Eu trouxe esse provérbio. Mas não é o preguiçoso de ficar parado, do descansar, porque o ócio criativo existe. Mas é o saber o limite de quando você está descansando, que você precisa do repouso, ou quando você está inerte, parado, preguiçoso, procrastinador de muitas coisas. Porque às vezes a gente precisa parar o movimento do corpo para poder pensar. Isso aí é de boa. Mas quando isso se torna preguiça, desculpas para não fazer, aí é que começa o problema. Hã? Vira vício. Tudo que é vicioso é negativo. Não necessariamente pode virar uma depressão, porque a pessoa pode se acomodar com isso e achar legal. Mas também pode virar. Cada caso é um caso. Mas o nosso olhar sobre nós é que tem que ter uma lapidaçãozinha de perceber o que eu estou fazendo. Porque eu não posso necessariamente olhar para o outro, mas eu posso olhar para mim. E saber o que é que eu estou fazendo. Eu estou assim porque, olha, Jornal Nacional. A música me lembrou. O vício da preguiça, o ócio que paralisa. Né? Reage com vigor e determinação às tentativas de alojamento da preguiça nos tecidos sutis de teu equipamento psíquico e assume nova postura diante da vida, que te oferece diariamente inúmeras oportunidades de trabalho para o seu crescimento e desenvolvimento. Então, a preguiça e o desânimo, ela acomoda, paralisa
ele rouba muitas oportunidades de progresso, de desenvolvimento potencial, quando você deixa ela se instalar. Não é aquela preguiça, hoje eu estou com preguiça, não quero fazer nada. Se você estiver cansado, eu trabalhei muito, eu me exercitei, estiquei muita corda, agora o corpo está pedindo para descansar, mas é aquela preguiça que paralisa, que eu tenho disposição para fazer, mas não quero fazer, procrastino muito. Vigia. 7 perigos para a virtude humana. Trouxe esses conceitos interessantes. Riqueza sem trabalho. Como é que eu lido com essas ideias? É para vocês levarem para casa para pensar. Prazer sem consciência. A gente tem que ter prazer na vida, sim. Gozos, felicidade, sair para se divertir com os amigos, tudo isso. Mas eu tenho consciência disso? Conhecimento sem caráter. Eu tenho um desenvolvimento maravilhoso intelectual, sou enfermeiro, sou arquiteto, sou advogado, sou isso, sou aquilo. Mas eu tenho um caráter de exercer a minha vivência do meu potencial dentro da sociedade. Negócios sem ética, ciência sem humanidade, religião sem sacrifício, política sem princípios. Como eu estou dentro destas questões? Dentro da minha vida hoje? Levem para casa para pensar. Buda nos disse, nossa tarefa é descobrir o nosso trabalho e então, com todo o coração, dedicar-nos a ele. Quando vocês descobrirem que vocês são potenciais, mergulhem fundo em vocês mesmos e voem. Façam acontecer. Tomem as rédeas da vida de vocês e façam acontecer. Se hoje estou com uma dificuldade, tomem as rédeas de sua vida e transformem ela em uma coisa boa para você. Tudo passa, não é da noite para o dia. Mas também, se você não começar a querer fazer, ela não vai acontecer. Então, o trabalho de se mexer para despertar isso é só seu. Comece, dê o primeiro passo. Façam acontecer. É preciso saber o que se busca, por qual porta desejamos entrar. Nossa vontade e nosso trabalho é que nos conduzirá aonde queremos chegar. Se a gente não sabe para onde é que vai, qualquer lugar serve. Já diria Alice no País das Maravilhas, que não sabia para onde é que ela ia. Saibam para onde, dê sentido à vida de vocês. Por que eu faço este trabalho que eu não estou gostando muito? É para quê? Eu posso mudá-lo, quero mudar, faço como? Botem objetivos na vida de vocês e vocês vão conseguir trabalhar com mais despertamento do potencial de vocês. Não deixem o outro controlar a vida de vocês. Assumam a rédea de vocês, com a consciência de cada dia. Isso a gente já falou um pouquinho, mas eu só vou resumir. Durante as sucessivas encarnações, o espírito adquire experiências importantes para o autoconhecimento e para o desenvolvimento. O trabalho que ele executa nessa diversidade de experiências é o meio eficaz para o aprendizado no sentido da vida. O corpo material se desgasta neste trabalho, mas o espírito sai forte, lúcido, capaz e a cada experiência vivida na carne. Nossa ferramenta de trabalho, que é o corpo físico, ele tem limites. Uma hora ele para. Apesar do que a gente já caminhou bastante, a gente já chegou a 100 anos. E pode chegar mais. Os transhumanismos, o nosso cuidado da saúde, qualidade de vida, a gente pode sim caminhar mais. Mas a gente tem que saber que tem limites. E o nosso intelecto, a nossa mente, é o que vai fazer a grande diferença na nossa vida. O que a gente está fazendo com ela? Então, não vivam só a matéria, vivam também o espírito. Hoje vocês estão aqui para pensar sobre isso. Vivam o espírito, usando essa ferramenta que é o corpo.
e comecem a ver a vida com outros olhares, outras lentes. Vamos lá. O trabalho, ele sempre vai levar você ao progresso, tanto individual quanto coletivo. Ele está ligado diretamente. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. Porque este é o filho do trabalho e porque o trabalho aciona todas as inteligências. Sempre vai chegar, o que você faz vai levar ao progresso, tanto individual quanto do coletivo. Sempre. E aí, o que vocês, mais do que a gente já falou sobre progresso, tem dúvidas de que o que você faz leva ao seu progresso pessoal e ao progresso do outro? O progresso, ele é um conjunto das mudanças ocorridas no curso do tempo, da evolução. O progresso é uma lei que se realiza independente da vontade do homem. Ninguém evolui. Ele pode até paralisar um pouquinho, assim, bem devagarzinho. Outros vão correndo, outros andam mais rápido, mas ninguém evolui. Ninguém está parado no progresso. Se não por você mesmo, mas pelo coletivo. A gente vai ter que lidar com a tecnologia. É o progresso. Eu não tenho essa habilidade. Calma. Aprende. Ah, é difícil. A gente tem toda a paciência do planeta Terra. Mas quem tem que ter paciência é você, não é o outro que tem que ter paciência. Porque tem filho que não aguenta ensinar o WhatsApp para a tia, para a avó, que é uma beleza. Mas você tem que ter paciência com você mesmo. É uma habilidade nova que vocês estão aprendendo. Mas vocês vão fazer parte desse progresso. Quer vocês gostem ou não. E parem de ficar dizendo, na minha época, quando era melhor. Naquela época lá atrás era assim, assado, oh, não tinha nada disso. Tinha tudo a mesma coisa, você que não via. Porque as coisas mudam e nós temos que mudar junto com elas. A gente está no meio do século XX com XXI. Estamos no meio de várias gerações juntas. Mas aí, o que a gente vai fazer? Vai brigar com a geração ou vai aprender com ela? Aprende com ela. Para transformar isso numa coisa boa, ajustar o que precisa ser ajustado e executar, porque é a partir de você, na vivência do dia a dia, que vai transformar e vai para a próxima geração que vier, pelo que você fez. São os legados. Não precisam ser grandiosos, mas daquele núcleo que você tem fez grande diferença. Você pode fazer a diferença para uma pessoa. É o legado de vocês. Ajudar aquela pessoa no progresso. Vamos lá. O progresso, ele tem um propósito. E qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazer-lhe chegar à perfeição. A gente sempre vai se melhorar. Vamos sempre integrar habilidades. A gente não integra todas as habilidades de uma vez, porque somos complexos. São muitos ajustes, muitos despertares para fazer. Então, o primeiro passo, que eu sei que todos vocês estão aqui, é o autoconhecimento. Depois vem o autodescobrimento, a autotransformação, autoiluminação, autodeterminação. Isso vai dar para fazer tudo numa encarnação só? Não. É muito detalhe. É, amiga, é muita coisa. É muita coisa para se fazer. Porque é em todas as áreas da nossa vida. Não é em um aspecto. É na vida pessoal, familiar, trabalho, saúde, lazer e mais outras milhões que eu não me lembro todas as fases, mas não se preocupe não que no ciclo 2 vocês vão estudar cada uma delas. Não se preocupem quanto a isso. Oi? Você pensou alto, não? Ah.
Qual o maior obstáculo do progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica as atividades daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que ao seu turno incitam o ser humano a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É quando a gente deixa o nosso egoísmo falar mais alto. Porque a gente pode ser o melhor profissional do mundo, mais bem sucedido. Eita, quase não quero nem falar, a palavra não quer nem sair. Me ajudem. É isso aí. Não vai sair, a palavra prendeu na língua. Pode ser o melhor, mas se ele deixa o egoísmo falar mais alto, se perdeu no caminho. Ele precisa de mais uns tempinhos aí para aprender a se despertar. E a gente está caminhando, porque a gente tem nossas faces, a gente também tem nossos errinhos, que a gente está se descobrindo e melhorando a cada passo. Isso faz parte do progresso. O progresso não é só no coletivo, mas é no individual. E o individual, quando acontece, é na mente. É despertar nossa singularidade. É algo mais para dentro do que para fora. Entendem o que eu estou querendo chegar? O convite que eu quero fazer para vocês? Olhar para vocês e se despertarem. Vamos lá. O progresso moral, ele acompanha sempre o progresso intelectual. Alguém falou, diga, meu lindo. Responderam aí. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Enquanto não lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para praticar o mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Entenderam? Então, a gente pode desenvolver muito o intelecto, mas a gente tem uma falha, digamos assim, falha no caráter, que não é uma falha. É uma inabilidade de algumas coisas. Porque a gente não pode condenar a criatura que não sabe o que significa amar, que não sabe o que significa ter empatia, que não sabe o que significa amor. A gente julga ela por dizer mal, você é uma pessoa ruim. Mas você já parou para perguntar para ela por que ela faz aquilo? Vai que ela não teve uma boa experiência, vai que ela não sabe o que é isso. Isso é empatia. Você construindo uma nova habilidade de olhar para o outro sem julgá-lo. Porque é fácil apontar o dedo. Mas a gente tem que olhar se o que a gente está fazendo está prejudicando o outro ou não. Eu olhei o outro ou não antes de sair no julgamento. Isso é muito importante. E equilibra as coisas. Eu já dei spoiler, né? O progresso para. Fala, gente, o progresso para. Eu sinto falta de falar, eu sei que eu estou adiantando, mas não para. Mas tem, às vezes, um embaraçamento, um andar devagarzinho, um outro corre. Então, o progresso ele pode ser regular e lento, que resulta de diversas forças. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempo em tempo, a um abalo físico ou moral que o transforma. Eu ia falar um outro assunto polêmico, mas aí ia levar muito assunto, ia levar muito tempo. Mas levem para casa para refletir. A pandemia fez a gente avançar quanto no progresso do uso das tecnologias, que a gente estava muito devagar com elas, há não sei quanto tempo. Ajude aí o coleguinha, venha, fala, que você falou bonitinho. Vá. E você não falou nada hoje.
Eu penso que os cientistas também estavam meio parados, se achando Deus de tudo, e nós aqui, os boboquinhos, né? E tivemos que nos organizar, nos defender, e eles lá até tiveram que se mexer. Isso me faz pensar uma coisa, não vou criar polêmica, mas vocês ficam aí para refletir para a próxima aula, para ficar pensando. A gente conseguiu construir uma vacina em quanto tempo? Se a gente tinha essa capacidade de fazer isso há quantos anos atrás, por que a gente nunca fez? Faltava uma motivação, né? Nós temos capacidades incríveis, nós conseguimos fazer coisas inacreditáveis. Mas por que a gente não faz? Precisou vir uma coisa para chacoalhar o mundo todo para poder lhe dizer eu consigo fazer? É esse pensar. A gente pode fazer muito mais. Diga, quem foi curioso? Ó, seja rápido, porque eu tenho poucos... Então, diga, adoro polêmica, mas certo. Então, vou lançar outra polêmica. Jesus. As vacinas, elas são produzidas em um ano. Isso há muito tempo. A vacina da gripe, a gente toma a vacina da gripe hoje, da gripe do ano passado. Então, essa tecnologia ela já é bastante antiga. Só que, assim, a produção de uma vacina demora muito tempo. Porque a gente tem etapas que a gente tem que seguir. A gente tem a etapa in vitro, in vivo, até chegar em primatas, depois primatas humanos. Então, isso tem que ser feito do jeito certo. Ciência é feita a partir de etapas. Isso. Mas a minha questão é, será que a gente precisaria, no dia de hoje, levar 30 anos para conseguir fazer isso? Será que a gente hoje não temos condições e estrutura para fazer isso em um tempo um pouco menor? E uma outra coisa, as doenças que hoje existem, será que elas podem ser melhoradas de outras formas? Eu não sou sabedora de tudo, eu sou comunicóloga, não sou cientista e nem da área de saúde. Mas isso me faz pensar. Me faz pensar. E o que eu posso fazer no meio disso tudo? Eu posso também cuidar da minha saúde de alguma forma. Eu posso chegar ao médico, perguntar a ele alguma coisa, eu sabendo também um pouco sobre mim, eu não deixo ele saber tudo, mas eu também sei um pouco de mim. As informações estão aí. Como é que eu vou filtrar essas informações? De que forma eu vou chegar? Eu sempre chego no médico sabendo, eu já sei mais ou menos o que é isso. Quando eu começo a perguntar muito ao médico, ele olha para a minha cara, quem é você? Curiosa. Pode me responder ou não pode me responder? E aí faz o médico parar, oxe, essa pessoa já não é assim, essa pessoa não é tão leiga assim. Ela já vem com algumas dúvidas pertinentes. Porque a gente hoje está usando o intelecto, então as coisas vão mudando. E elas vão mudando, o progresso está aí. E ele vai acontecer, incluindo o nosso pensar. O progresso ele pode, então, ser difícil? Pode. E aquela palavrinha ali resume tudo. Inteligência emocional. Eu acho que é o nosso próximo passo do aprendizado. Como é que a gente lida com as nossas emoções diante de tudo isso? A gente é só reativo ou a gente pensa antes de fazer? Porque a gente já deixou de ser reativo no bate-pronto. A gente não precisa mais correr na caça, nem fazer. A gente já tem algumas facilidades na nossa vida de confortos. Mas por que às vezes a gente está agindo exatamente igual a tempos atrás? O que nos falta exercitar isso é nos conhecermos. Quem sou eu, digamos assim, na fila do pão? Como é que eu me sinto? Será que eu tenho aquele pensamento de inveja de vez em quando? Por que eu estou pensando daquela forma? Isso sim, autoculpa. É se autoconhecendo. E é para a gente ficar pensando mesmo o que a gente vai fazer. Ciclo 6 vem aí, para vocês pensarem mais um pouco. O progresso é resultado do esforço individual. O progresso nos espíritos é fruto do trabalho, mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade.
enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, perdidos em resultados materiais, sem conhecimento da imortalidade. E aí eu volto a dizer, cada um tem o seu progresso. É que nem uma escolinha da vida. Calma, amor, você está me olhando com um olhar tão triste. Calma, progreda. Dessa vez eu falei mais, viu, gente? Da outra vez eu entreguei mais cedo. Me dê desconto. Estou com crédito. Aí, ó, minha amiga me ajudou. Estou com crédito. Mas vamos lá. Já falei com você e me esqueci do que eu ia falar, tá vendo? Você me entorpeceu no meu progresso da minha aula. Ele está me olhando. Mas é isso. A vida é uma escola. Uns estão na primeira série, outros estão na segunda, na terceira. E quem está na quinta tem que entender que o coleguinha está na primeira série ainda e não entendeu algumas coisas. Então, às vezes, o que a gente entendeu rápido, o outro não entendeu tão bem. E aí a gente quer, não, você não entende. Ó, a inteligência emocional dizendo, não reaja, entenda. Hoje já tem inteligência espiritual também, que já é um passinho mais para frente. Então, quando a gente começa a entender quem somos, entendendo e harmonizando as nossas emoções, a gente consegue dar o outro passo, que é se ver como espírito e atuar nisso. Mas é um passo de cada vez. E aí eu trago essas perguntas também para vocês pensarem, porque a ideia é pensar. Como está o seu relacionamento com o trabalho? Em todos os aspectos. Não é só o laboral, é na área da vida. Área da vida não, dimensões da vida. Procure na internet, quem não conhece. Pegue lá as dimensões da vida e olhe como eu estou despertando o meu potencial nessa área, nessa. Como está o seu progresso pessoal dentro da sua realidade? Porque cada um aqui tem uma realidade completamente diferente do outro. Completamente diferente. Porque a gente tem que começar a olhar para si, para depois entender o outro. Seu trabalho contribui com a sociedade? Seu potencial é visto? Você consegue colocar para fora esse potencial todo que você tem para fora e o outro percebe? O outro é a sociedade. O outro percebe? Mas não estou falando da sociedade, cidades. Eu estou falando o vizinho do lado. Sua família que mora com você. Nossa, você mudou. Eu estou fazendo a ULE. Entende? É o pequenininho que está ali do lado. Me vejo o espírito vivendo uma experiência material com sentido e propósito. Cadê meu amigo? Foi embora, né? Que fez a pergunta do trabalho espiritual. Mas a gente vive as duas coisas. Não existe um separado do outro. Somos espíritos vivendo experiências espirituais e materiais ao mesmo tempo. Hoje a gente tem essa condição de entender isso, perceber isso. Então, eu convido vocês a cada dia, no cada passo a passo, do acordar ao dormir, olhar para isso. Como é que estou dentro dessa história? Eu vejo o trabalho como uma obrigação. Eu tenho que levantar todo dia mesmo, porque eu tenho que levantar. Ele é uma vocação, como minha amiga ali, que está no celular trabalhando até agora, vendo provas e tudo mais, porque ela gosta daquilo. Já acertei? Eu sei, estou ligada, a professora é assim. Ou é uma paixão que você nem vê o tempo passar, está imerso naquilo, eu enxergo o todo, não sou mais parte, estou começando a viver tudo aquilo ali. Eu acho que vocês estão começando a enxergar esse todo, para viver contido no todo e manifestar o Deus que há em vocês. Esse é o meu grande desejo. E eu não estou falando só para vocês, eu estou falando para mim também. Porque é um aprendizado a cada dia. Cada dia é um passo diferente. E isso aqui é um pouquinho do que eu estudei para trazer para vocês. E que a contribuição de vocês foram maravilhosas, que engrandecem. E eu passo aos meus amigos ali e o meu agradecimento especial. Muito obrigada.